A aprovação do PLDO do Governo do Estado nessa segunda-feira em sessões extraordinárias é emblemática, porque diz muito de como as coisas ocorrem no Tocantins. Primeiro, uma explicação. O estado do Tocantins é o último dos estados da região norte, dentre os 7 estados da região norte, a ter aprovado o seu projeto de diretriz orçamentária de 2023. Todos os outros já aprovaram desde julho passado. O projeto do governo do estado, ele foi encaminhado para o legislativo no dia 14 de outubro, quando, pela Constituição Estadual e pela Lei 78, ele devia ser encaminhado no dia 15 de setembro. Como os deputados só aprovaram hoje e o prazo para o governo encaminhar a LOA, a Lei Orçamentária de 2023, ele expira dia 15 de novembro, o governo do estado terá, assim, uma semana apenas para, a partir do projeto de lei orçamentária de diretrizes, construir a sua lei orçamentária. Então, é uma coisa implausível. Na verdade, o que se conclui é que o governo já, mesmo antes da aprovação do PLDO, mesmo antes da aprovação da LDO, o governo já construiu a sua LOA. Então, ele necessita apenas desse cumprimento legal, dessa burocracia, para encaminhar a LOA ao Legislativo, que vai aprovar também a LOA. Aliás, o destaque nesse PLDO, nessa lei que foi aprovada, não é mais projeto, agora é uma lei que foi aprovada hoje, está em questões importantes, como, por exemplo, o governo destina nesse PLDO, nessa lei de diretrizes orçamentárias, algo em torno de 220 milhões, ou 2% da receita corrente líquida prevista, para programas sociais. Isso é muito importante para o estado do Tocantins. Além do mais, o governo, nesse PLDO, e aí um problema que o governo deve enfrentar daqui para frente, o governo não colocou nesse PLDO aquele fundão de emendas parlamentares criado pelos deputados aí no ano passado por emenda constitucional. O governo não criou, os deputados querem o fundo, além de querer o fundo, eles querem administrar o fundo, que é uma inconstitucionalidade. Mas o governo não caiu nessa esparrela, o governo tirou de fora essa obrigação e cumpriu a outra EC constitucional dos deputados, que aumentou de 1% para 1,2% da receita corrente líquida o valor total das emendas parlamentares. Esse ano, os deputados terão algo em torno de 30 milhões a mais do que tiveram em 2022, ou seja, em 2023, os deputados terão algo por volta de 130 milhões de emendas parlamentares, né, que é 20% a mais do que eles tiveram agora em 2022. Talvez isso tenha arrefecido um pouco os ânimos dos deputados para aprovarem essa LDO sem muito problema. Aliás, uma LDO que foi discutida de forma avassaladora, ou seja, são apenas 30 artigos, mas os deputados colocaram 114 emendas e aprovaram 39 dessas emendas, ou seja, teve mais emendas que artigo essa lei de diretrizes orçamentárias. E olha que na lei de diretrizes orçamentárias, o valor do orçamento para o ano que vem, ele prevê um orçamento de 12 bilhões e 800 milhões. Isso aí é o terceiro orçamento per capita dentre os 7 estados da região norte, ou seja, o Tocantins tem vai ter um orçamento per capita em 2023, é o terceiro melhor orçamento per capita dos estados, entre os estados da região norte, ou seja, em tese, não era para essa população estar passando por necessidades, especialmente na área de saúde pública, não é verdade?